eu estou lotado no posto da prefeitura em Brasília, justamente para cuidar dos tribunais superiores. Me associei no escritório de São Paulo e vou ter um escritório meu em Brasília, eu posso advogar livremente, né, para poder cuidar de causas de acompanhamento dos tribunais superiores. Fora isso, eu reassumi minha atividade de professor na PUC de São Paulo, também no CEUB, em Brasília, que eu dou aula no curso de pós-graduação lá, e cuidando ainda da minha vida acadêmica, porque fiquei muito atrasado na minha vida acadêmica. E eu tenho hoje meu pós-graduação com a USP e a Universidade de Salamanca, na Espanha, que eu estou desenvolvendo a tese. Então, enveredei claramente para esse viés profissional e acadêmico. Você afastou totalmente da política? Totalmente não, porque está no sangue. Mas, obviamente, eu estou dando um tempo na minha vida em relação a isso para poder me organizar no meu lado profissional e no meu lado acadêmico. Você está acompanhando, está avaliando o que está acontecendo no Brasil. O que você acha desses 6 meses do governo Temer? Eu, muita coisa? sinceramente, acho desastrosos. Por que eu acho desastroso? Em primeiro lugar, eu acho que o processo de impeachment foi um processo traumático e é um governo que já nasceu dentro de uma situação de ilegitimidade. Em segundo lugar, eu acho que é um governo que começou a seguir um programa que não é aquele que elegeu a chapa de 2014. Ele começou a fazer um programa que parece que é o programa dos que perderam a eleição e não dos que venceram. Em terceiro lugar, um governo que assume posturas muito conservadoras, né, que já foi identificado no ato da formação do Ministério, em que você não tinha mulheres, não tinha negros, e já anunciava uma situação que eu acho muito ruim. E quarto, eu acho que por tudo isso é um governo que não mostra energia para tirar o país da crise. Eu tive a oportunidade de dizer isso já antes do impeachment, quando nós fazíamos a defesa, que dificilmente um governo que nasceria daquela forma teria energia para tirar o Brasil da crise. E acho que isso, infelizmente, o país vai se confirmando a cada dia. Em relação à PEC, do teto dos gastos, como é que você está vendo essas medidas que estão sendo tomadas? Eu sou absolutamente contra no seguinte sentido. Eu acho que é óbvio que a responsabilidade fiscal é uma necessidade. Agora, você colocar uma PEC desta forma, nesses termos, engessando o país por 20 anos, né, na Constituição, além de ter uma forte avaliação de que ela é inconstitucional, eu acho que ela é incorreta em relação às políticas públicas. É um erro para o Estado brasileiro. Quem vai pagar essa conta, se for aprovado, é a população brasileira. Você acha que vai ser aprovado dentro das manifestações que estão correndo? Olha, a impressão que dá é que vai, porque o governo ele tem maioria no Congresso. Agora, acho triste que o país vá se mergulhar, vai se colocar em 20 anos numa situação de uma camisa de força que vai trazer retrocessos visíveis na área social. Acho um equívoco brutal e histórico esse que vai se cometer. Agora, uma das questões que a gente está fazendo levantamento, discutindo, o presidente Temer não sai de Brasília. Por que ele não sai de Brasília? Por que ele não viaja para cidades para propagar o nome dele? O que você acha? Talvez o medo da baixíssima popularidade que ele tem. Não tem se feito muitas pesquisas ultimamente, antigamente se fazia mais. Eu me lembro que quase que semanalmente eu via as pesquisas de opinião em relação a Dilma. Em relação ao presidente Michel, eu não tenho visto. Acho que as pessoas esqueceram de fazer pesquisa. Mas eu acho que ele deve ter as pesquisas dele. E as pesquisas dele devem mostrar que o nível de insatisfação com o governo é brutal. Mesmo os que achavam que o impeachment resolveria tudo, hoje percebem que o Brasil passou a seguir um caminho muito ruim. Quando você desacredita as instituições num processo que claramente foi violador da Constituição, as instituições não se fazem mais respeitar. Então nós estamos vendo hoje um processo de deterioração visível a cada dia que passa em relação ao respeito da institucionalidade, o que é um pecado, porque o Brasil ele vinha construindo desde 1988 uma institucionalidade sólida. E hoje nós estamos passando pelos tristes momentos que estamos passando. Então, ministro, tem a questão também do Lava Jato, né, que a gente não pode deixar de falar do Lava Jato, desses últimos dias que atingiu o PMDB lá no Rio de Janeiro, né, dos ex-governadores, enfim, e essa ideia que dizia, né, se dizia ainda diz que o Lava Jato atingia mais o PT, agora está atingindo o PMDB. Enfraquece essa ideia de seletividade do Lava Jato? Veja, eu sempre fui, enquanto ministro da Justiça, inclusive defensor das investigações contra a corrupção. E acho que a Lava Jato ela traz uma importante situação para o país. O que não, todavia, tira a situação de abusos que infelizmente vem acontecendo. Né? Ou seja, nós temos que olhar com um absoluto critério essa realidade. Ou seja, é importante combater a corrupção. Eu acho que a corrupção é um mal que precisa ser combatido com a punição de quem é corrupto e com mudanças estruturais. Inclusive, é indispensável a reforma política, que ela é
o sistema político é o que gera a corrupção no país. Isso é muito importante e acho que nesse ponto a Lava Jato tem papel histórico. Mas os fins também não justificam os meios. Eu tenho visto situações de abuso, não vou comentar casos individualizados, tá certo? Acho que não é por aí, mas eu acho que existem situações em que o abuso se caracteriza com ofensa a direitos. Quando você tem um direito de um adversário ferido, você aplaude. Mas quando sente na pele a ofensa ao direito, você começa a dar conta da realidade que efetivamente de malefícios que esse abuso traz. Então eu acho que é fundamental colocar isso. Não se trata de poupar ninguém, nem de não investigar, nem de não punir quem tem que ser punido, mas se trata de nós respeitarmos regras legais de um Estado de Direito que foram conquistas da humanidade, que não são regras burocráticas. Nós não vivemos mais uma arena romana. Então, portanto, diante deste quadro, é fundamental que nós tenhamos a clareza de que temos que combater a corrupção, mas zelando para que o abuso não seja cometido. Eu me lembro, inclusive, de uma frase que talvez valha bem ser lembrada. Eu me lembro que um dos responsáveis pensadores pelo Estado de Direito era um francês, Montesquieu, que dizia o seguinte, que todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Por isso é necessário que o poder limite o poder. E acrescentava numa frase que talvez caia bem agora. Ele dizia, até a virtude precisa de limites. Entendi. O PMDB, o governo está ignorando, o governo federal está ignorando as prisões de Cunha, lava as mãos para as prisões de Cunha, de Sérgio Cabral. Até quando eles vão ignorar, vão lavar as mãos para essas prisões? Que está atingindo o partido deles, não é? Veja, o que eu posso dizer é o seguinte, eu não vou analisar um caso concreto, porque eu acho que, primeiro, que eu não conheço cada caso. E acho que seria incorreto da minha parte que eu analisasse. Eu acho que onde houver prisão abusiva, tem que haver um remédio para isso. Onde a prisão é correta, ela tem que ser mantida. Claro, então nós não podemos confundir e nem generalizar. Acho que a lei tem que ser respeitada. Se a lei é cumprida quando se prende, que se mantenha a prisão. Se a lei é desrespeitada quando se prende, que se liberte o preso indevidamente. Não é porque uma pessoa é rica ou pobre que deve ser tratada diferente. Eu tenho visto muitos pobres, já historicamente no Brasil, sendo presos de forma arbitrária, né? O que também não justifica você ter prisões de gente que não é pobre. Ou seja, a lei é igual para todos. Não importa se a pessoa tem poder político, não tem que ir para a cadeia se é o caso, e não pode ir para a cadeia se não é o caso. Eu acho que esse discernimento nós temos que ter numa hora como essa, né? Combater a corrupção sempre, mas sem abuso, dentro da lei. Então, falando ainda do governo Temer e também agora do TSE, né, da questão da cassação da chapa. Se caçar a chapa efetivamente com Dilma e Temer a chapa da campanha de 2014, a imagem da presidente não vai ficar tão manchada se sair os dois? Eu não creio que tenha base para caçar a chapa. Eu tenho acompanhado isso. Inclusive ontem houve um depoimento muito importante do Otávio, que era o presidente da Dário Gutierrez. Ele havia feito uma denúncia de que 10 milhões de reais tinham sido doados com dinheiro de corrupção para a campanha de Dilma. Mostrou-se depois que esses 10 milhões não tinham ido para a campanha de Dilma ou para a tesouraria diretamente do Partido dos Trabalhadores ou de Dilma, como ele havia falado, mas tinham dados ao PMDB sob responsabilidade de Michel Temer. Ele ontem no depoimento voltou atrás, dizendo que ele tinha se enganado, né? E parece que alguns delatores têm se enganado com algumas coisas, mas parece que é um engano um pouco seletivo, né? Seja como for, ele diz que se enganou nisso. Portanto, a prova que poderia existir de uma cassação de Dilma e de Temer, da chapa Dilma-Temer, me parece que deixou de existir. Agora, o que me parece inaceitável é uma discussão que se coloca de separar a presidente do vice. Tá certo? Eu nunca vi campanha de presidente e vice sendo tratados separados. Os dois estão na mesma campanha, os dois assinam a mesma prestação de contas. Então, isso me parece uma conversa muito estranha. São indissociáveis, presidente e vice, numa campanha. Se alguém tenciona fazer isso, seguramente os objetivos não são os melhores. Então você acredita que o governo vai até o fim, até 2018? Tenho dúvidas. Outras questões podem tirar? Tenho dúvidas pelo seguinte, falando muito francamente. Em primeiro lugar, nós estamos num processo de crise econômica e eu não acho que esse governo tenha condições de tirar o Brasil da crise econômica. Em segundo lugar, acho que o governo, para atender setores conservadores da sociedade, tomará medidas altamente impopulares. Terceiro, não vejo
efetivamente esse governo isento de eventuais acusações de corrupção numa investigação. Esses ingredientes somados com um governo que já tem uma origem não caracterizadamente legítima pode trazer grandes tormentas no ano 2016. Agora, você fala 2017. Essa ideia aí dos políticos, a gente citou vários políticos que estão sendo presos, estão sendo investigados, isso está afetando as instituições também, e não tem algum receio de chegar nenhum aventureiro em 2018 para ser candidato, afinal está uma distância muito grande com os atores políticos? Tenho, eu acho que é fundamental que os setores democráticos tenham clareza do momento agudo e delicado que nós vivemos. Nós vivemos um momento de intolerância, não é só no Brasil, é no mundo. É um momento de intolerância colocado em todos os países do mundo. Nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos, temos visto o que aconteceu na Europa, o que está acontecendo na Europa. Então, eu acho que os setores que defendem a democracia, que defendem uma visão humanista, que têm uma visão progressista do mundo, têm que ter clareza política de estarem juntos nessa hora. Tá certo? Ou seja, não em torno de nomes, mas em torno da defesa daquilo que nós defendemos e que nós acreditamos. Não em torno de projetos pessoais ou até projetos partidários, mas em torno de que nós possamos fincar estacas para que nós não tenhamos mais retrocesso do que nós já tivemos no Brasil. E aí eu acho que falo inclusive como petista histórico. O PT tem que se repensar, o PT tem que se reformular e ter em relação aos seus parceiros políticos uma postura não arrogante, contrariamente àquela que nós tivemos no passado. Eu acredito que nós não devemos buscar a hegemonização da centro-esquerda. Nós devemos ser parceiros das forças políticas de centro-esquerda. Nós temos que mudar bastante a nossa postura e construirmos um processo unitário da defesa do país e da democracia. O senhor acredita que o nome de Lula ainda é viável para 2018, diante desse desgaste? Eu acho que Lula é um líder inegável na sua trajetória, foi um dos melhores, se não o melhor presidente que o Brasil teve, concluindo 2 mandatos. Então, portanto, acho que ele é um candidato em potencial. Não podemos desprezar outros candidatos que aparecem no plano da esquerda, mas eu acho que ele é um nome que deve ser cogitado. Agora, mesmo o nome dele é bastante criticado, o país está dividido, não teria um desgaste maior, rivalidade maior ainda não, com mesmo o nome do ex-presidente Lula sendo candidato? Veja, eu acho que nesse momento o importante é coesionar os setores democráticos. Eu acho que o Lula tem condições de coesionar. Ou, se ele avaliar que não tem, outros nomes devem ser considerados. Não devemos. Tem vários nomes. Tem nomes, não faltam nomes. O nosso problema não é de nomes. O nosso problema é de unidade. Tá certo? Quer dizer, quando você começa a discutir nomes e não discute a política, não discute o objetivo, você se perde no meio do caminho. Né? Eu acho que nesse momento nós temos que estar juntos, independentemente do nome. Né? A ideia de uma frente ampla, nos mortos que aconteceu no Uruguai, para que nós possamos somar e aí depois discutir nomes, acho que esse é o caminho nessa hora que nós vivemos. A presidente Dilma, você tem conversado com ela? Tem participado? Diariamente. Eu converso diariamente com a presidente Dilma. Ela está em Porto Alegre e hoje mesmo conversei com ela, agora há pouquinho conversei com ela. Ela é uma mulher muito forte, de fibra, né? E eu tive a honra de não só de ser seu ministro, mas de ser seu amigo, o que eu mantenho até hoje, né? E ela é uma pessoa, assim, invejável pela força interior. Em alguns momentos que nós mesmos ficamos abatidos, ela é que nos animava. E ela atualmente permanece com a mesma disposição e firmeza, né? Não tendo se abalado em absolutamente nada por todo esse processo traumático que nós vivemos no país. Como o senhor projeta daqui a alguns anos, diante de todas essas investigações que estão ocorrendo dentro do PT com a presidente Dilma, daqui a alguns anos, como é que vai ser vista a imagem de Dilma? Eu acho que a história vai demonstrar ainda mais o que já aconteceu. Eu acho que é difícil hoje as pessoas, mesmo aqueles que defenderam o impeachment, sabem que por trás houve uma decisão política sem nenhuma base que o Estado de Direito justificasse pelo impeachment. A história vai resgatar isso muito claramente. Eu tive a oportunidade de falar algo na minha defesa, quando fiz a defesa na Câmara e no Senado, que eu repito agora e eu quero ver daqui a alguns anos. Eu disse que daqui a alguns anos, quando meus netos ou meus parentes perguntassem o que eu vivi naquele momento e eu pudesse contar, eu poderia falar com orgulho, porque eu tenho certeza que eu estava do lado certo da história. E eu acho que isso se confirmará no futuro.